Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje começando mais um Recast, episódio 10 da segunda temporada. Olha, já estamos no 10º episódio, hein? Bom, hoje a nossa convidada é Patrícia Reis e vamos falar um pouquinho sobre house marketing e gestão de equipes. Bom, Patrícia, se apresenta um pouquinho para a gente conhecer melhor. Claro, tudo bem, pessoal? Boa noite, Thiago, Rafa, pessoal. É prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu sou a Patrícia. Bom, hoje eu atuo como coordenadora de marketing dentro de uma agência, né? Agência House do grupo Comerc Energia. E anteriormente eu já fui gestora também, né? Em outras empresas nas quais eu trabalhei. E, bom, é isso. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que é, né, esse mundo aí das agências house, como é que é fazer parte dessa agência que está dentro de uma empresa ou dentro de um grupo, como é o nosso caso lá da Volts, e também um pouquinho dos desafios, né, da gestão de pessoas, gestão e liderança, né? É isso aí. Hoje o papo é sobre um tema muito legal que nem muitas pessoas conhecem, né? E aí a gente vai estender também para falar um pouquinho de gestão de pessoas, de times de marketing. Vai ser bem legal o bate-papo de hoje. Legal. O Rafa quer se apresentar também? Ou todo mundo já está enjoado de se apresentar? Todo mundo já me conhece, já estamos aqui há 2 temporadas, mas quem tiver uma curiosidade aí, aqui embaixo está meu link, tá meu Instagram, né? Lá eu falo de marketing e de tecnologia também. Então fica aí o convite para estar me seguindo para conhecer um pouquinho melhor do que eu venho fazendo aí. Muito bom. Bom, antes de mais nada, quando falou em house marketing, eu particularmente não conhecia esse termo. Isso que eu tô inserido no marketing, não sabia. Realmente, foi novidade para mim. Até fui pesquisar sobre o que era. Primeira coisa que passou na minha cabeça, até falei com a Patrícia antes aqui, foi aquelas casas de influenciadores, né? Até esqueci o nome, mas aquelas houses de TikTok, house de gamer e tal. E isso foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. E eu queria entender um pouquinho mais o que é house marketing e quais são os benefícios ali. Legal. Bom, a agência, né? A agência House Marketing é uma agência que está inserida dentro de uma empresa, né? Ou dentro, no caso, de um grupo. Então, vamos lá. Em vez de você ter várias agências, seja de publicidade, ou seja de marketing, ou qualquer que seja, né, ou a especialidade da agência, em vez de você contratar muitos fornecedores, você tem uma agência que está ali no seu dia a dia trabalhando com você. Esse é o conceito mais básico, né? Então, assim, bem direto ao ponto é isso, né? Você falou um pouquinho das vantagens. Se você parar para pensar que às vezes você tem que lidar com diversos fornecedores e toda vez que você precisa de um novo serviço e você vai ter que explicar novamente o que você faz, o que a sua empresa faz, todos os benefícios ou todos os atributos da sua marca, a exemplo, né? E aí, essa curva de aprendizado, que toda vez que você tem que contratar alguém novo, você vai ter que ter essa paciência para que eles entendam, no house marketing ou na agência house, você diminui esse tempo de execução, mas também de aprendizado. Você tem um tempo ali com o time, né? E aí depois esse time consegue. Opa, deu uma travada aqui. Será que caiu? Pessoal, problemas técnicos. Opa, deu uma travada, Patrícia, no finalzinho da sua fala. Deu? Opa, então, desculpa aí, vamos lá. Não sei onde é que travou, mas eu estava explicando que chega um momento que você tem que contratar empresas, né? Ou agências, ou seja lá quem for, ou até freelancers, etc. Se você tem uma equipe que é dedicada ao seu negócio, a curva de aprendizado, lógico que sempre vai existir, as pessoas precisam aprender do seu negócio, mas você não vai ter que sempre continuar ensinando, sempre explicando mais o seu negócio. As pessoas, elas já estão inseridas, elas sabem as dores, elas sabem onde elas devem atuar, ou com que elas devem atuar. Então, essa daí, né, umas 2 ou 3 aí que eu já dei, são vantagens de se ter uma agência dentro de casa. Sim. Entendi.
Uma dúvida que eu fiquei é que você fala de agência dentro de casa, né? Mas quando a gente pensa de uma agência de marketing é, tradicional, ela tem diversos clientes e ali diversas equipes dentro dela para atender esses E, diversos clientes, né? exato. Quando a agência é dentro da empresa, ela é interna, como que funciona essa dinâmica? Ela tem a demanda de diversos clientes internos ou ela vira um departamento de marketing? O que vai ser uma agência interna e um departamento de marketing? Isso aí para Você mim leu também minha é muito mente, hein? claro. Leu minha Boa. mente. Por exemplo, lá na Comerc, né? Então, assim, só para apresentar um pouquinho, Comerc é uma empresa aí pioneira no mercado livre de energia, que não é um assunto tão, assim, muito conhecido de todo mundo, todo o público. Então, nós estamos inseridos num mercado que é muito complexo, né? E a gente tem aí 20 anos de história. Nós somos um grupo hoje. Então, existem várias áreas de negócio e existem empresas também, startups, empresas do grupo. E aí, quando você pensa na agência, a gente tem, inclusive, lá um departamento de marketing, tá? Enfim, com todas as, vamos lá, as vertentes ali dentro. Então, existem pessoas dedicadas ali a fazerem estudos de mercado, inteligência, e tem vamos colocar aqui uma vertente de conteúdo. A agência, ela fica responsável para fazer tanto trabalhos para atuar em conjunto com esse departamento de marketing, mas ela supre muito a necessidade de todos os outros, vamos lá, outros nossos clientes internos, que podem ser áreas, sub-áreas, ou podem ser também startups do grupo, né? A exemplo, como foi nesse aí. Entendi. Então, eu acho que também pode variar de empresa para empresa, tamanho. Eu acho que nós temos que considerar muitos fatores aí quando nós falamos de uma agência house. A exemplo, né, Rafa, você sabe que eu conheço uma amiga em comum nossa, que é a Eduarda. Ela trabalhou comigo, enfim, trabalhamos juntas ali numa empresa no Rio. E essa empresa, eu ajudei a fundar o departamento de marketing para eles. Eu posso considerar que esse departamento aí foi um departamento, funcionava como uma agência? Funcionava. Eles tinham 2 agências atendendo, e aí a proposta, quando eu cheguei para prestar uma consultoria, era de que, olha, esse valor, esse custo que vocês têm com a agência, se nós trouxermos aqui e fizermos um departamento, mas lá não era uma agência, mas vamos colocar assim, era chamado de departamento, mas funcionava como uma agência, né? O que você tem numa agência? Você tem áreas ali multidisciplinares, você tem profissionais multidisciplinares, né? É uma equipe, e aí você tem como produzir, por exemplo, as peças. Então, vamos falar um pouquinho aqui de marketing digital, né? Então, existem pessoas que estão dedicadas ali à escrita, outras ao design. Então, você vai montando um time. E aí, novamente, depende do tamanho da empresa, da necessidade da empresa também. E mesmo as empresas que têm departamentos, eu acho que ainda assim, dependendo enfim, do tamanho, dependendo da necessidade, você pode ainda assim ter que atuar com outras empresas, né, parceiras. Sim, entendi. Pessoal que está acompanhando a gente aí, se tiver alguma dúvida, não está ficando alguma coisa clara, se tiver alguma pergunta a respeito de house marketing ou do próximo tema que a gente vai entrar daqui a pouco, que é a parte de gestão, fiquem à vontade para mandar para a gente aqui no chat, tá? E aí a gente vai responder no final. Então, se você ainda não é inscrito na Twitch ou não deu o coraçãozinho ali para a gente, faça isso e você consegue mandar as perguntas para a gente, beleza? Bom, puxando aqui o nosso próximo assunto, acho que agora ficou um pouco mais claro, ficou mais fácil de entender o que é e como que funciona uma house marketing, né? Mas tem muita gente que ainda pensa em contratar agência, né? Que nem você já falou no começo, tem esse momento de decisão inicial de por que lado vai investir ali. A gente entendeu agora o que é a house marketing e os benefícios, mas por um outro lado, por que motivo talvez a pessoa, a empresa ou o decisor ali optaria por contratar uma agência e não um house marketing? Tem essa... É uma linha muito tênue de decisão,
ou tem ali talvez uma metodologia na hora de escolher uma coisa ou outra? Não sei exatamente como foi essa decisão por qual caminho seguir, mas a minha pergunta seria mais no sentido da agência, do contratar a agência. Quais seriam os benefícios ou as desvantagens de não ir por uma agência e sim optar por um house marketing? Bom, aí a pergunta é: quem é que tem o budget para poder também absorver esse custo? Isso Né? que A eu ia gente falar, pode, é mais a gente, caro? Como é que funciona isso daí? não acho, depende, novamente, né? Se você é uma empresa grande, você tem muita demanda, você tem uma necessidade enorme, você tem que lidar com muitas empresas ao mesmo tempo, esse custo, ele não é um custo, ele acaba sendo um investimento. Então, no caso ali da nossa agência, que é a agência Volts, né? O Thiago, meu líder, quando surgiu essa ideia e o chamaram para que ele fizesse um levantamento, ele viu que em 2 anos a nossa empresa tinha conversado com mais ou menos assim cerca de 40 fornecedores. Então, se você colocar isso na ponta do lápis, acaba saindo não só mais em conta, né? Mas, e novamente, no nosso caso, não só mais em conta, mas algo que você tem que prestar atenção é assim, volto lá ao ponto inicial. Nós estamos inseridos no mercado, dentro, né? Nós estamos na empresa, nós sabemos as dores. Tudo que nós vivemos já há quase 1 ano e meio só se acumula em termos de conhecimento. Né? Então, a exemplo, quando nós já estamos aqui no meio do segundo rebranding, fizemos um primeiro rebranding, né, que foi o rebranding de uma das marcas da sub-área, e foi incrível, porque assim, você fazer um rebranding, imagina que você tem que fazer entrevistas, e essas entrevistas têm que ser feitas com pessoas da empresa, têm que ser feitas com os fornecedores e clientes. Então, nós estando lá dentro, é uma inteligência, né, que está sendo construída, e essa inteligência fica dentro de casa. Tá? Então, é algo assim que cada empresa, cada negócio tem que pesar. Então, quanto que está pagando para uma agência? Agora, eu já trabalhei com pequenos negócios, pequenos e médios negócios, e é muita vantagem você contratar uma agência quando, novamente, né, você tem um budget muito limitado, ou limitado, não vou falar pouco, mas muito, né, mas limitado. E você precisa de uma série de skills que, novamente, só uma agência vai te entregar. Porque você contratar, vamos pensar aqui, né, gente, o que a gente entrega aí o mínimo do mínimo hoje de marketing digital, assim, falando muito por cima, é que você tem que entregar conteúdo. Esse conteúdo você tem que trabalhar com imagem e vídeo, principalmente hoje em vídeo. A gente sabe disso, que Sim, o com conteúdo certeza. que mais, né, engaja é vídeo. E como é que você faz isso? Porque para você ter um profissional qualificado para poder fazer um vídeo, construir o texto, postar, acompanhar essa postagem, fazer ajustes, etc., você tem que ter, no mínimo, uns 3 profissionais, né? Então, novamente, depende de cada situação. Só uma pergunta. Então, você acha que uma house marketing seria mais para uma pequena, média empresa do que uma grande? Eu iria mais por uma média, grande empresa. Grande empresa. E aí depende também do setor. Vamos analisar varejo. E aí eu vou dar esse exemplo ali, né? Trabalhei com varejo de luxo. Então, no ramo automotivo aí, com carros de marca Mercedes-Benz, etc. Para você atrair esse comprador, né, no final das contas, você tem que investir uma bela de uma grana, né? Porque o seu negócio, ele custa bastante, né? O seu produto, ele custa bastante. E mesmo assim, os negócios hoje, mesmo, por exemplo, varejo automotivo, você tem uma margem muito menor na venda do que no que a gente chama do programa de fidelidade, que no caso ali não é um programa de fidelidade, né? Quem tem carro aí sabe que
você precisa investir todo mês, ou enfim, por um tempo, você tem que sempre dar manutenção. Então, muitas empresas, infelizmente. Então, para você atrair e você fidelizar esse público comprador, você tem que investir. Então, eu vou dar um exemplo. Mesmo que você não considere aí, né, uma média empresa, depende de que tipo de produto que você está vendendo. Você tem uma necessidade, quanto você tem que investir? E tem muita empresa ainda que a gente acha que não, mas tem muita empresa que investe ainda em mídia offline. E aí, esse shift do offline para o digital, para o online, pode ser muito benéfico, pode trazer um melhor aproveitamento aí desse budget disponibilizado. Certo. Talvez para a gente tentar deixar um pouco mais factível essas diferenças para o pessoal que está acompanhando a gente, você consegue dar uma resumida básica, assim, a diferença entre a agência e o house marketing, para deixar claro para o pessoal que está acompanhando a gente, ou não é tão simples assim de diferenciá-las? Eu acho que não é tão simples assim. Novamente, eu iria muito por esse raciocínio. Depende do seu objetivo, depende do tipo de empresa que você possui, né, do seu negócio, quais são as necessidades desse negócio, tá? E, novamente, budget. Eu acho que tudo na vida é budget, né? Você não... No comparativo entre uma agência tradicional e uma house marketing, acho que a principal diferença que a gente pode ver ali é que uma trabalha para N clientes e outra trabalha para uma só, né? Inserida na empresa. E isso ou clientes internos, né? Ou clientes internos, que é esse caso. Basicamente isso que faz parte daquela empresa, né? Faz parte, isso. Então, eu acredito que essa seja a principal diferença ali entre as duas. Uma vai trabalhar N clientes totalmente diferente, com nicho diferente, com cada um com nichos diferentes. Cada um com sua peculiaridade ali, e outra vai ser inserida dentro do negócio, vai trabalhar exclusivamente para ela, para aquele segmento, para trazer resultado para aquela empresa, né? Basicamente, assim, falando a grosso modo. Óbvio óbvio que dentro disso existe vários desmembramentos ali, diferenças, né? Vários membros ali dentro daquela empresa, né? Vários fornecedores e tudo mais. Só que eu acho que basicamente é isso, né? Que, uma você foca naquilo, foca naquele fornecedor, e outra foca em vários. Tem enquanto vocês estavam aí falando, né, Thiago, eu lembrei de uma situação. Eu já tive também, né, quando eu estava atendendo ali, fazendo algumas consultorias, eu já fiz alguns cursos, e aí eu me lembro bem que em um desses cursos que eu fiz, que foi uma mentoria, alguns colegas que estavam ali discutindo chegaram à conclusão de que seria mais fácil focar em um nicho. Então, há agências que elas acabam focando em um nicho. Então, e isso também traz uma grande vantagem para essa agência. Porque se você detém o conhecimento, né, desse nicho, desse segmento, desse setor, você vai poder prover um melhor serviço. Você vai, na verdade, além de prover um melhor serviço, porque, a exemplo, né, vamos lá falar do setor de saúde, enfim, e, por exemplo, a advocacia também, né? Você tem uma série de restrições, você não pode fazer propaganda, exemplo, medicina, você não deveria fazer um antes e depois, então aí você encurta esse processo, porque se você já sabe que você não pode fazer um antes e depois porque isso é antiético, né, e não é permitido, você não vai fazer isso e você não vai você não vai investir nenhum tipo de dinheiro, né, nada em campanha, porque você sabe que a campanha daqui a pouco não vai nem rodar. Ainda tem, assim, esses macetes que você vai pegando. Então, eu vejo, né, tem umas coisas assim. As grandes agências também, uma coisa que eu acho que é legal nós ressaltarmos e lembrarmos que as grandes agências que lidam com as grandes contas, elas não fazem nada sozinhas hoje em dia. Elas dependem muito das outras agências que se especializam em um tipo de serviço.
Então, você tem agência que é focada em SEO, você tem agência que é focada em prover um serviço, como a gente tem hoje um fornecedor que é excelente, que não sei se eu posso fazer um jabá aqui, de Fique à vontade. HubSpot. Não, e é um jabá agradecimento, porque eles são um show de bola. O pessoal aí da Epic, eles são especializados em HubSpot, né? Então, a exemplo, eu acho que hoje, novamente, a empresa, ela quer, tudo que todas as empresas querem na vida é encontrar, né, o mar azul e se diferenciar. Nem todo mundo vai encontrar o mar azul, mas todo mundo, no mínimo, ali está tentando se diferenciar, né, de alguma forma. E nichar o seu serviço é um bom caminho. Então, acho que resumindo, né? A gente estava falando. Diferenças. Eu acho que tem vantagens, há vantagens e há desvantagens. E considerando a necessidade da empresa lá, tem que ver, tem que avaliar. Vale a pena ter trazer todo mundo aqui e fazer a operação rodar dentro de casa? Eu tenho como isso vai se pagar, isso se paga, isso está trazendo vantagem. E aí, é isso. E do outro lado, nós temos as agências que sempre foram, digamos assim, um reduto, né? Ali onde você encontra tudo que você precisa. Vai sempre depender muito, as vantagens e desvantagens vai sempre depender muito do momento da empresa, do porte, do orçamento, da estratégia principalmente, né? Tem que fazer essa avaliação antes de decidir de ir por um lado ou por outro, tem que avaliar com cuidado quais são os investimentos, o retorno desse investimento. Isso aí. Retorno lá. Às vezes você quer trazer você quer criar uma house marketing, mas você não tem, às vezes, a pessoa dentro do time para poder conduzir essa estruturação, né? Então também tem que pensar em tudo isso, né? Tem que pensar em tudo isso. No nosso caso da Volts e da Comerc, tem sido um casamento bem sucedido. Namoro-casamento aí. Namoro-casamento agora já estão... Daqui a pouco a gente faz umas bodas aí. Mas foi bem sucedido porque eu acredito muito nisso. A qualidade dos profissionais que você traz, né, é importante. E aí, não só a qualidade de profissionais. Eu sei que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de equipes. Muito do que nós fazemos no dia a dia em uma agência, que você tem que dar atenção também para esses clientes, você tem que saber quem é que você vai colocar para atender, quem é que você vai... quem é que vai cuidar de uma conta, quem é que vai cuidar de outra. Mas muito daqui a pouquinho a gente vai falar, tem muito a ver com como que você monta bem um time. Esse time tem que ter skills complementares, as pessoas que estão ali têm que ter skills complementares. E aí, já deixando a deixa, né? Que coisa feia essa redundância, mas dando a deixa. Nós temos que considerar, além dos skills, os hard skills, né, que nós chamamos, tem os soft skills. Então, você tem que entender quem é que vai te complementar ali no seu time. Então, aí, já que você já entrou nesse assunto de estruturar o time, né? Explica pra gente um pouquinho melhor quais são os cuidados que a gente tem que ter na hora de estruturar mesmo, né? Porque você falou que a questão do time, do perfil, da expertise já é um ponto, né? Mas eu acredito que também a forma como essa house market vai ser incorporada no dia a dia da empresa e como ela vai ser integrada com outras áreas também é uma preocupação na hora de estruturar essa house marketing, né? Sim, perfeito. Eu voltaria aí alguns passos. Não iria nem tão longe assim com house marketing ou essa situação específica. Se você está montando um time, vamos começar, você falou do ambiente, né? Então, vamos começar por ele. Para você poder atrair os talentos que você deseja, você precisa entender bem em qual cultura você está inserido. Não adianta achar que eu preciso de um profissional que ele tem todos os maravilhosos skills, mas ele não se adequa à cultura, né, onde ele vai estar ali inserido no dia a dia. Então, começando por aí. Então, eu acho que isso não é algo específico de uma house marketing, mas é
algo a ser considerado por todas as empresas, né? E algo que eu aprendi recentemente, que faz muito sentido, e depois você começa a observar que existem mesmo, existe uma cultura maior, todo aquele escopo ali, onde você está inserido, e considera toda a organização, todas as pessoas e tal, mas existe a subcultura da área. E é engraçado isso, né? A empresa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui mais prático, tá? Recentemente fizemos o rebranding, estamos ainda num processo aí de completar esse rebranding. Esse rebranding não foi um rebranding só da marca, não só do logotipo. Foi um rebranding mais completo, nós revisamos valores, propósito, etc. E aí, o departamento de gente de gestão, que já vinha, na verdade, recebendo aí alguns pedidos de que fossem revisitadas as competências, né? Então, nós somos avaliados aí, nós temos que seguir algumas competências. E eles registraram lá que alguns departamentos, eles queriam ser avaliados por competências e outros departamentos não. E é incrível você observar que, por exemplo, a Volks enfim, a agência, né, ali dentro, ela tem uma competência que é diferente de todo o resto, que é a autonomia, né, e protagonismo, assim, é algo que nós damos toda a liberdade para que isso tem que fluir dentro de uma agência, dentro de um local, de um espaço que é criativo e que deve ser criativo. Você tem que dar liberdade, mas liberdade vem com responsabilidade. Você tem que dar liberdade para que as pessoas atuem ali e possam criar. Então, isso já é diferente. Então, algo assim, né, é verificar a cultura onde você está inserido. Claro. Pessoal, só uma pausa para alguns avisos aqui. Vocês estão acompanhando a gente. Se vocês quiserem apoiar o nosso trabalho aqui, tem algumas formas muito simples que vocês podem fazer, né? Uma delas é entrando na Twitch mesmo e clicando no coração aqui embaixo, que seria o semelhante à curtida, né? Que você dá no canal, você assina o canal, de certa forma, está seguindo a gente, né? E aí você pode estar mandando as perguntas sobre o tema de hoje também, que a gente vai responder no final aqui com a ajuda da Patrícia também, ok? E se você achar interessante o nosso trabalho, você pode fazer doações de qualquer valor. Então, no próprio chat que você vai mandar a pergunta, tem ali o botãozinho de doação também, ou então nos menus de produtos que a gente tem aqui no canal da Twitch, né? Uma outra opção é que você pode também se inscrever mensalmente no canal, pagando uma pequena taxa para estar sempre a par aí dos conteúdos que a gente está produzindo, né? A gente está preparando muita coisa bem legal aí para as próximas semanas. E se você já é assinante do Amazon Prime, você já tem o direito a um canal gratuitamente, né? Que é o dar a sub para um canal, né? Você se subscreve. Então você pode utilizar desse seu benefício como assinante do Amazon Prime para assinar aqui o nosso canal sem nenhum custo e acompanhar aqui a gente mensalmente e ter aí acesso aos nossos conteúdos e avisos também, beleza? Bom, Tiagão, seguindo aí, o que nós temos? Só para complementar, se você quiser mandar uma pergunta para a gente agora, é só você se inscrever aí e mandar no chat, tá? Porque lá no final a gente vai ler todo mundo, vai ler todas as perguntas e já vai fazer para convidado e vai ter a resposta, tá? Então, a próxima pauta nossa aqui é como gerir essa equipe de marketing, né? Porque a gente está pensando numa equipe meio que desvinculada ali da empresa, só que com autonomia. E como que a gente trabalha com essa equipe? Como que funciona esse matching ali? Esse match, né? Bom, aí a equipe, vamos lá. Processos, né? Eu acho que todas as equipes, elas têm que ter os seus próprios processos. Os nossos processos, eu acredito, né, que eles são bem diferentes do que o pessoal está acostumado dentro ali nos outros departamentos. A exemplo, eu acho que nós, inclusive, trouxemos, né, uma prática muito boa. Eu não sei se vocês usam aí, o pessoal usa algum tipo de app para gerir processos, então nós começamos desde o início com o Monday. E o Monday, ele tem ajudado bastante, assim,
nós inserimos as tarefas, você tem como acompanhar. Mais importante é que a gente consegue puxar alguns relatórios de como estamos desempenhando as tarefas, então quanto tempo a gente gasta, né? A gente tem ali um gasto recorrente para poder, enfim, produzir qualquer tipo de peça, ou, por exemplo, a gente também faz ali um acompanhamento por campanha ou por tipo de projeto, para depois a gente poder também ter essa métrica aí, né, dos processos. Então, além dos processos, eu acredito que, até você comentou, né, acho que é uma equipe que está dentro, mas hoje nós estamos inseridos, assim, interceridos. Desde o início, no caso da Volts, nunca houve essa distinção de que nós éramos uma equipe apartada. Ao contrário. Nós somos, sim, uma equipe de, né, criativos, nós pensamos fora da caixa. O Thiago, que é o líder, então, falando aí um pouco de líder, eu também tenho líder, então, desde o início ele vendeu lá, né, o roadmap, vamos colocar assim, ele nos deu a visão do que a gente precisava fazer, de todas as dores, mas nós sempre estivemos e fizemos parte do mesmo, né, da mesma cultura. Exatamente, é uma cultura que tem que ser inserida ali dentro, né? De você não ser extra, você tá inserida realmente, né? Tipo, você não é algo. Você é inserida dentro do negócio e você faz parte daquilo, você faz parte do negócio e seu foco vai ser aquele. Então, o objetivo é crescer, a gente vai crescer. É isso, né? É exatamente isso. No nosso caso, foi assim. Eu acho que todo departamento, quando ele nasce, aí, novamente, não estamos falando de house marketing, nada disso. Até mesmo um departamento, uma equipe. Você começa ali, na verdade, às vezes, eu já vi vários casos, né? Da pessoa começar sozinha, porque ela recebeu aquela missão, aí ela começa fazendo pesquisa, levantamento, ela começa a ver como é que vai ser implementada a nova estratégia ou a nova prática, e aí ali ela tem que desenvolver tudo e ir crescendo, né? Então, você começa, às vezes, sozinho, vai crescendo, sei lá, uma equipe até virar um departamento. Eu acho que a dor de você iniciar algo e fazer com que essa equipe mesmo, tá? Ela esteja engajada, ela entenda muito bem os objetivos da empresa, entenda muito bem como é que as nossas metas estão vinculadas às metas maiores aí da empresa. Esse é um desafio que independe. Não é porque é uma agência, uma house marketing, né, que vamos ter. E isso... Desculpa. Não, é isso. Não, com isso me surgiu uma outra pergunta que, por exemplo, hoje uma house marketing pode surgir com um profissional PJ inserido dentro da empresa. Por exemplo, eu sou PJ e trabalho como marketing dentro da empresa X. E aí, essa empresa X surge a necessidade de expandir o marketing. Eu contrato outras pessoas dentro da minha empresa e viro uma house marketing daquela empresa. Você acha que tem bastante house marketing desse jeito? Ou já existe uma agência e ela se torna house marketing? Pode existir. Eu já vi alguns casos de... Aí a gente volta àquela questão. Budget. E se você consegue absorver essa empresa, né? Uma empresa, independentemente, se você é PJ, se você é CLT, existe um custo operacional. Não só o custo do pagamento ali do salário, vamos colocar assim, ou do pagamento mensal, mas você tem, aí voltando, né? Vamos falar um pouco de softwares e tudo que a gente precisa, todo esses equipamentos que a gente precisa. Você tem que ter uma graninha ali para poder bancar. Né? Para falar granola, você tem uma graninha. Mas, como é que eu posso falar? Eu não acho que surge de A ou de B. Eu acho que pode ser de qualquer forma, depende se é PJ ou se não é PJ. Acho que não tem muito a ver com o regime de contratação. Eu acho que tem a ver primeiro. Aí eu volto, assim, é um tema que tem me tocado muito recentemente, assim, desde o ano passado, quando a gente começou a fazer o projeto de rebranding. Daqui a pouco eu tenho aqui uma dica de livro maravilhosa. Perfeito. Gosto muito. De livros, na verdade, né? Porque eu sou meio nerd. Assim que é bom. Assim que é bom, né? Mas a cultura, novamente, cultura, jeito de fazer as coisas, é o que define. Então,
Se você tem uma cultura que todo mundo é motorzinho, né? Como eu ouço aí por aí, motorzinho, sai fazendo, vambora, 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 as chances de você ter a expansão, a criação, a expansão de uma equipe, é muito maior do que numa empresa mais quadradona. Sim, com certeza. E aí você falou também um pouquinho já que você tem líder, tem essa questão também de o líder levar esse time para frente, de guiar esse time, e é numa discussão que é bem antiga, né? Que Aham. é a do gestor e a do líder, né? Muita É, gente confunde essa visão, né? E até mesmo algumas pessoas que exercem esses papéis também podem acabar confundindo, né? Na tua opinião, o que difere uma coisa da outra? Qual que é mais relevante? Ou se não é questão de relevância, mas sim de momentos? O que você pode falar um pouquinho para desmistificar um pouquinho esse comparativo entre gestores e líderes? legal. Olha, eu acredito muito. Primeiro, vamos falar aí da. Não sei se vocês já ouviram, todos nós já ouvimos. Todo mundo acha, né, que vamos lá vamos materializar isso. O Steve Jobs, ele é um líder, vamos falar líder, né? Ele é um líder que por muitas pessoas é admirado, ele é exaltado, inclusive, né? Ele virou um mito. A gente pode aqui falar dezenas de coisas e de fatos que fazem com que as pessoas amem o Steve Jobs. Tá? Às vezes elas Uhum. amam até a Apple, e aí se elas se interessam pelo tema de gestão, de empresas e de startups, elas acabam conhecendo o Steve Jobs e acabam amando o Steve Jobs. Sim. Mas, e eu mesma já ouvi alguns discursos dele muito bons, né, muito inspiradores. Eu me lembro de um maravilhoso, que é o conectando os pontos, né, connecting the dots. Uhum. Maravilhoso. Só que eu também já ouvi muita coisa ruim dele. Eu escutei que ele era um péssimo chefe. Né? Eu já Então, ouvi falar também. já ouviu, né? E aí, aí nós chegamos no primeiro ponto. Eu acredito muito que hoje em dia há um mito do líder, de que o líder ele é essa pessoa inspiradora e de que ele vai sentar um dia com todo mundo e vai mudar a cabeça das pessoas e que vai. Eu acho que por tantas pessoas falarem, replicarem isso nas mídias sociais, existe esse mito. Uhum. Do Só que Moisés, né? O Moisés na empresa, que vai do guiar todo mundo tipo, pro caminho certo. e é aquele cara que ele nunca vai se exaltar, ele é um cara tranquilo, ou ele é a cara, né? Vamos falar da inserção aí das mulheres como líderes. Mas, inserção não, né? Da atividade e das bem-sucedidas atividades das mulheres como líderes. Mas, novamente, não existe isso. Não existe só líder e só gestor. E quando você vai estudar um pouquinho sobre o tema, em geral, e essa é mesmo o que está na literatura, né? Essa é a diferença. O gestor, ele ou ela olha aí eu reforçando aqui o Sim, sexismo da nossa claro. linguagem. O gestor, ele é aquela figura que ele vai lidar com o quê? Processo, com a correção, ele vai ensinar muitas vezes, e ele tem que cobrar, tá? Porque todo mundo é cobrado. Todo mundo é cobrado para poder dar resultados. É lógico que mesmo no terceiro setor, tá? Mesmo no terceiro setor, vamos lembrar disso, as organizações, elas têm de dar resultados, tá? Sejam financeiros ou não financeiros, mas ela tem de dar algum resultado. E ela presta conta, né, a vários públicos de interesse. E o líder, existem até os 6 tipos, né, de líderes e tal. Então, aquela figura do líder inspirador, visionário, a figura do líder coach, a figura do líder, enfim, LinkedIn. do LinkedIn. LinkedIn eu não sei. Como é que é o do LinkedIn? Não, é que todo mundo
compartilha, né, o líder. No LinkedIn sempre tem aquela postagem do líder perfeito. Sim, verdade. Dá o feedback. O líder faz tal coisa. Já vi bastante. É que assim, no final das contas, né? Vamos colocar ali numa conta mesmo, e conta. Olha eu aqui falando de conta, pensando aqui em raciocínio de conta, mas não é isso. Mas no final ali, quando você passa a régua, se a média der mais do que 60, 70, 80, né? Mas o líder, ele nem sempre acerta, gente. Ele nem sempre. Né? Deus, né? E o líder, ele evolui. Existem grandes líderes aí na Comerc, até comentei aí depois, postando aí um pouco mais cedo, chamando o pessoal para poder assistir aqui. Existem grandes líderes, né, mulheres, homens. Algo que eu ouvi aí de uma líder, que é a Larissa, ela mencionou o Simon Sinek, né? Gosto muito dele também. E é isso, a jornada, ela se constrói. Não dá para você achar que você nasce. Isso é outro mito, tá? Não, você não nasce, isso não é um dom. Ah, mas aquela pessoa, ela fala muito, ela fala bastante, ela fala bem. Não é bem assim, né? E aí? E se na sua equipe você tá um pouquinho fora da caixinha? Você não vamos lá, tudo bem, as chances são bem poucas, né? Se você tem aí talvez 10 pessoas na sua equipe, mas se você tem uma equipe pequena, 4, 5 liderados, e essa equipe já era uma equipe ali que já se conhecia antes, e todos têm um perfil até um pouco mais calmos. Tem isso também, né? E são pessoas altamente que lidam com processos. Tá? Tem perfil de profissional que gosta de lidar com processo, tá, gente? Isso é. E aí você chega ali naquele ambiente, agora eu vou fazer tudo diferente, porque é assim, essa gente. Chances de dar. Quebra aqui. E a chance de não dar certo é muito grande, né? Mas, enfim, eu acho que existem alguns mitos sobre essa questão do líder. E não é certo, não existe uma formulinha, né? Não. Eu acho, na minha opinião, eu sou contra os cargos que tem a nomenclatura de líder, porque eu não acho que líder é uma posição. É a forma como ele se posiciona no dia a dia em momentos específicos, né? Você tem o papel do gestor, o cargo do gestor, e esse gestor, em muitos momentos, tem que ser o líder daquele time, mas em muitos outros, ser simplesmente o gestor. Então, a gente vê muito hoje, muitos cargos que são chamados de leads, né? O lead tech, o lead product, o lead marketing, como se ele fosse, o cargo dele fosse de liderar, né? Eu sou meio contra essa caixinha, esse cargo de líder, porque que nem eu disse, eu acho que depende muito do momento, depende muito dos desafios que a equipe está enfrentando, e o gestor se posicionar como um líder para guiar esse time, essa equipe para passar do desafio, para subir a régua, né, de qualidade, mas não um cargo especificamente, e sim o momento do gestor atuando como líder, né? Boa. É isso aí. Depende muito mesmo da situação, depende do momento. Você falou assim, ótimo, isso aí, né? Eu estou numa situação de crise. Vamos falar um pouco das situações de crise. E, cara, vamos lá, a questão do líder autocrático, né? Dentre aquelas 6 personas de líder e tal. E aí você tem uma hora que você não dá para ser muito democrático, não, tá? Porque se você tem uma crise, quem é que tem a experiência? Quem é que... Então, assim, a liderança / gestão, ela é um equilíbrio, ela tem que... Depende, aí existe até mesmo o nome, né? Aí, liderança situacional. Sim. Então, falou certíssimo. No momento de crise, você tem de atuar de uma forma A, no outro momento você tem que atuar de uma forma B, e assim vai. Você vai equilibrando os pratinhos de acordo com as necessidades. Agora, eu acho que essa questão do líder, só uma observação aí que eu percebo, eu acho que hoje
as empresas, o mundo, todo mundo, eles esperam que as pessoas sejam mais líderes. E aí, talvez eu acho que como uma forma de incentivar e até mesmo, aí eu volto à questão da cultura. Se eu quero uma cultura onde eu promovo a liderança, onde as pessoas sejam líderes, etc, etc, por que eu vou ter um nome de chefe, né? Por que eu vou ter um cargo com esse nome? Então, faz sentido, né? Então, não dá. Faz sentido também essa. Se eu parar para pensar, você tem que mudar também até essas nomenclaturas, porque não condiz com o papel do dia a dia que se espera dessas pessoas, né? Exatamente. Certo. E aí você falou também já de cultura um pouco, né? A gente, por falar de gestão, de liderança, a gente tem que ter a tal da cultura do feedback também, né? Porque não é só você demandar e cobrar e o funcionário ali, o seu colaborador, o seu liderado, né? Não saber como que está sendo o desempenho dele mediante as demandas e cobranças, etc, né? Então, fala um pouquinho para a gente da importância do feedback no dia a dia e da gestão de equipes. Falo sim. Bom, aqui, da minha experiência, desde que eu comecei, vamos colocar assim, né, me tornei líder agora recentemente, quando eu topei aí o desafio da Volts, só para até contextualizar, eu entrei, na verdade, como analista. Eu topei esse desafio, eu tinha chegado, mudado, né, para São Paulo, e aí eu topei esse desafio. Falei, beleza, vamos embora lá. Gostei muito da proposta, gostei muito da visão, e aí entra a visão da liderança, né? Que foi mesmo, desde o momento, o primeiro contato com a cultura da empresa, e novamente, não era porque nós estávamos ali como agência, estamos ali como agência, que o tratamento foi 100% igual. Então, enfim, a gente passou ali pelo processo e tudo mais, fomos conhecendo tudo ali, né, da empresa, e foi incrível, assim, nesse momento que você falou assim, tem horas que a pessoa tem que ser líder, né? Eu acredito, eu sempre gostei muito de liderar coisas, de chamar para mim a responsabilidade, vamos que vamos, e vamos tocando. Eu acho que tem essa questão aí, né, de você liderar, por exemplo, liderar um projeto. É lógico que se você lidera um projeto, você tem que ter ali alguns skills de poder conversar bem, de poder integrar, de poder fazer as pontas se unirem e tal. Então, aí, depois de um ano, eu, né, acabei sendo promovida e agora eu estou como coordenadora. Então, essa foi uma experiência que eu me inseri numa empresa, estou inserida em uma empresa, em um ambiente, uma cultura, e aí houve a promoção. Quando eu resolvi abraçar o mundo digital e montei uma consultoria, primeiro eu fazia tudo sozinho, e aí depois de um tempo eu tive que começar a contratar pessoas. Uhum. E eu vejo muito clara, assim, a evolução, né? Quando você está no seu negócio, eu acredito muito que você tem que vender essa visão do sonho, do que você quer, onde você quer chegar e tal. Uhum. Mas eu, eu tinha uma consultoria pequena, né? Eu sempre tive ali uma consultoria que atendia clientes. Lógico, eu já cheguei a ter, ao mesmo tempo, uns 6, 7 clientes. Mas, ainda assim, era uma empresa pequena. Então, quando você tem um limite de budget e você está crescendo ali no curso, vamos colocar um curso mais natural, que putz, fiz um bom trabalho, aí o meu cliente indica para outro cliente, que indica para outro cliente, você não está crescendo porque você tirou um empréstimo e começa a crescer, não era isso, no meu caso, né? Então, por eu ter essa limitação de budget, eu sempre tive que, ao mesmo tempo que ensinar muito, porque, lógico, você vai contratar pessoas até júniores, né? É o mais lógico, para que elas te auxiliem. Então, você começa a entender, bacana, agora que eu já sei, eu já consigo fazer esse processo, e tá bem redondo aqui, agora eu vou ensinar alguém para poder fazer isso aqui que me toma muito tempo. Sim. Esse é o movimento mais natural. Inclusive em empresas, o crescimento de uma empresa, o crescimento de
um departamento, é isso que tem que acontecer, né? Você vai contratar uma pessoa mais júnior, vai ensinar a fazer ali o início para você ficar mais livre e tratar de outros. Exato. Se o budget for curto, né? Não tem muito o que fazer. E aí... Então, assim, a questão é que eu fico observando, né? Aí volta, líder, gestor, o coach. Tem um momento para tudo, você precisa fazer um pouco de cada coisa o tempo todo. Não tem jeito. E o feedback, aí, para amarrar e apontar, questão do feedback. Eu sempre gostei, sempre fui uma pessoa profissional de dar feedback. Até porque, aí lá atrás, se eu não desse o feedback se a pessoa estava fazendo, de que forma ela estava realizando a tarefa, né? Se isso estava sendo produtivo, se não estava sendo produtivo, se, putz, mandou bem, esse é o caminho, como é que eu iria desenvolver essa pessoa para poder me liberar e eu poder fazer outros, né? Então... E mesmo depois que você consegue se liberar, né? Às vezes você tem que ter um acompanhamento ali por mais um tempo para ver se com você mais distante a coisa continua andando no ritmo que deveria, na qualidade que deveria atender, né? Então é importante ter esse feedback para ele também. Mas eu vejo também dois pontos negativos que acabam acontecendo em empresas, principalmente em empresas maiores, com relação a feedback. Um deles, quando uma pessoa ou um time responde para mais de um líder, para mais de um gestor, e os feedbacks acabam se cruzando. Eu acho que esse é um problema que muitas empresas já entenderam que existe, está trabalhando isso, mas algumas outras acabam, talvez por falta de comunicação, às vezes, não sei se é o caso, mas eu já vi muitos casos de acontecer isso. Você recebe um feedback de um gestor que pediu algo de um jeito, que costuma te cobrar e te acompanhar de um jeito, aí vem outro gestor que nem sempre está ali no dia a dia do que está acontecendo e te dá um feedback diferente, e aí o funcionário fica meio assim, tá, e agora, quem que eu escuto? Quem que tá dando feedback que faz mais sentido pro que eu tô entregando, né? Eu acho que esse é um ponto não que seja totalmente negativo, mas um ponto de cuidado, de atenção que tem que ter aí no dia a dia das empresas. Tem que ter, né? E aí, só para fechar o segundo ponto, né, é o colaborador que às vezes não sabe discernir o feedback do profissional, do trabalho que está sendo feito, e leva para o pessoal um feedback que não tem nada a ver com o pessoal dele, mas ele põe isso para si, abraça aquilo e fala, pô, o pessoal não gosta de mim, né? E não tem nada a ver com isso. O feedback não é para isso, não é para falar do seu lado pessoal, e sim do seu trabalho, né? E aí acaba criando um atrito no dia a dia, porque a pessoa não sabe receber o feedback. Um exemplo aí para poder falar com a gente. Não, mas isso daí acontece sempre, pô. Isso daí é o mais padrão que existe, né? Você dá um feedback e a pessoa guarda rancor. Fala, pô, tô fazendo o meu serviço certo. Principalmente essa nova geração, né? E eu me incluo nessa, tá? Eu me incluo, mas me excluo. Porque eu entendo que, tipo, feedback é relação ao meu trabalho e eu tenho que melhorar esse ponto que foi dado para mim. Só que, beleza, para mim morreu. Só que muita gente da minha geração, eu tenho 23 anos. Então, tipo, vamos por aí, geração Millennium, Y, sei lá. Acho que já entra como Millennium, né? Sei lá. Vamos dar um Google aqui, porque eu acho que já mudou, entendeu? Porque agora é a geração pós-Covid, né? Tô brincando. Só que, tipo, essa geração que é 2000 mais, ela não entende isso. E ela leva muito pro pessoal. Tudo leva muito pro pessoal. Então, hoje, a gente está com uma situação que pessoas mais jovens, ela entra e toma um feedback, ou, por exemplo, faz um trabalho. Ah, beleza, eu fiz esse trabalho. Nossa, esse trabalho tá perfeito. Aí chega o líder e fala, olha, eu acho que você poderia melhorar isso, isso, isso. Cara, acabou com a pessoa. Acabou, né? Ela acha que aquilo lá tá perfeito, que não precisa melhorar, e ela guarda aquele rancorzinho pra ela e acabou, entendeu? Tipo, e acontece muito isso, eu já vi muito isso. E é algo, tipo, de gerações mesmo, né? Tipo... eu acho que existem já participei de discussões, já ouvi algumas pessoas comentando assim, no meu tempo, né? Eu sou old school, não sei o quê, geração mimimi, enfim,
gente sabe que rola isso nas discussões. Eu acho que, independentemente da geração, eu acredito que nós precisamos focar em 2 pontos. Um é aquele velho ditado, que é o combinado não sai caro. Então, e aí isso não é só feedback de colaborador, né? Recentemente nós tivemos uma conversa sobre isso. Isso é feedback, alinhamento de expectativa é para tudo na vida, né? Alinhamento de expectativa é para você, para o seu cliente, e enfim. Então, existe, inclusive, nas técnicas de feedback, é preciso você alinhar com o seu liderado. Você precisa alinhar o que você está esperando dele. E esse alinhamento, ele não pode ser vago. Então, esse é o primeiro ponto, assim, né? Alinha, combinado não sai caro. Se você líder, acha que o seu liderado precisa fazer uma tarefa A ou B de uma forma melhor, você precisa também mostrar isso e dar exemplo, né? Isso é importante. E o segundo ponto é que, recentemente até, eu já fiz um MBA em gestão de empresas, e aí nós temos uma matéria bem curtinha, né, como todo MBA, né? Matéria de marketing, matéria de um monte de coisa. Tinha a matéria de gestão de pessoas. E eu senti necessidade, eu fui fazer um curso de extensão. Nesse curso, excelente curso, inclusive no INSPER, não é jabá, não estou sendo paga, mas quem quiser fazer, eu recomendo, depois eu posso deixar o link aí para vocês colocarem na descrição. Sim. Foi um curso presencial de uma semana, então o que é mais importante? Você conversa com as pessoas, você troca ideia ali. Nós não estávamos ainda na fase vermelha, foi em fevereiro, final de fevereiro. Então foi excelente, nós tivemos a oportunidade de trocar ideias e aprender também as técnicas e praticar. Isso foi mais importante. E na técnica que a gente fala, né, quando você vai fazer um feedback, primeiro, o feedback ele é o quê? Uma conversa, é estruturada em que sentido? Você precisa pensar no que você vai falar, quais são os pontos, e, dentre outras coisas, né, outros requisitos aí, é baseado em evidências. Até brinco porque a professora foi maravilhosa, Maria Elisa Moreira. Estou até com o livro dela também, vou recomendar. Ela até fez uma brincadeira com a gente, uma dinâmica, e ela colocou todo mundo para poder cantar evidências, né? Aquela hino nacional. E ficou isso. Então, assim, você precisa de evidências. Então, se você é líder, isso é outra coisa, né? Se você é líder, você tem um trabalho extra a fazer. Nós discutimos muito isso lá, que a primeira dor de você ser líder é justamente aquela que eu estava comentando ali alguns minutos. Você, primeiro, para você ser líder, ou seja, você querer ser o líder e ser empreendedor e trabalhar, contratar outras pessoas, a exemplo, e você ser líder, ser reconhecido e poder receber uma promoção, primeiro você precisa entregar muito, né? Você precisa fazer o seu muito bem. Fazer o seu muito bem quer dizer que você é bom com o quê? Provavelmente, lógico, a qualidade do que você entrega, mas você é bom com prazo, provavelmente, ou você é bom em gerir o seu próprio tempo, você sabe, você é dono de si, né? Só que quando você vai ser líder, você precisa arrumar o tempo para poder fazer o que você fazia e ainda dar conta de escutar o seu liderado, que muitas vezes foi que a gente comentou, discutiu, eu ouvi aí alguns colegas falando, né? Que é uma dificuldade muito grande. E aí você vai para o perfil da pessoa, do profissional, e pessoa, né? Que nós não somos só profissionais, nós somos pessoas antes de tudo. Você gosta de falar com pessoas, você gosta de ouvir pessoas, porque muitas vezes você vai ouvir pessoas, você vai ter que ouvir problema, você vai ter que escutá-los, né? E aí não é só problema do trabalho, a gente falou ali atrás alguma coisa do feedback, né? Você está fazendo a tarefa de uma certa forma, A, B, C, mas é você escutar a pessoa, se a pessoa tá bem naquele dia. One-on-one, é o famoso one-on-one. É o one-on-one. E aí, é isso, eu acho que o combinado não sai caro. Em nenhum momento na nossa vida o combinado sai caro. Então, é alinhar a expectativa. Sim. E ser claro. Existe também outro ponto que eu não sei também se vocês... Eu confesso que eu
tô tentando me disciplinar mais, né? Porque assim, você vai, até quando você vai elogiar mesmo o trabalho de uma pessoa. Nossa, você é maravilhosa. Então, assim, ou né, ABC, você vai falando assim, adjetivo. E nós aprendemos que não é bem assim. Percebi que o seu trabalho teve o reconhecimento dos colegas, pois você conseguiu executar X tarefa num tempo assim assado, cativou, ou seja, não pode relacionar com a pessoa. São as tarefas. Evidências de novo, né? Evidências e um feedback estruturado, tanto positivo quanto negativo, ele tem que ser estruturado e com base em evidências de trabalho da pessoa, né? Exato. E a gente fala, um feedback positivo, né? Mas o outro tipo é um corretivo, não é negativo. Boa, boa. Corretivo. Boa. Exatamente isso. Quando você entra num cargo de liderança, além do trabalho que você já faz, você tem que ter um pouquinho de recursos humanos, né? Você tem que ter um pouquinho de gestão de pessoas ali para entender como que funciona a cabeça dos seus colaboradores e realmente ser referência, né? E o one-on-one que eu até citei faz muito parte disso, né? Por exemplo, hoje eu trabalho numa empresa que tem trimestral. Então, a cada trimestre, porque a gente trabalha em trimestres, a gente tem um alinhamento de como eu tô, como que eu posso melhorar e tudo mais. Esse feedback é muito importante, porque eu começo a ter uma visão mais clara do que eu tenho que fazer, do que eu tenho que melhorar, e nesse trimestre eu vou fazer isso, entendeu? Então, isso é muito bom, é vantajoso ter esse feedback, né? Uma dúvida. Essencial, né? Também nós temos ciclos, nós temos 2 ciclos, ou seja, é igual, né? 2 ciclos por semestre. Então, a cada final de trimestre, nós fazemos avaliação. A avaliação que nós temos é uma avaliação 360. Também, assim, nunca tinha trabalhado numa empresa que fizesse parte da cultura, que é a avaliação 360, você avalia todas as pessoas em qualquer nível da empresa, né? Em qualquer hierarquia. E somos incentivados a prover o feedback, seja para o líder, seja para o par, seja para o liderado, agora, né? Então, isso é muito importante também, porque você interage uma empresa, você não interage só com a sua equipe, com a sua área, você interage com muitas áreas. Uhum. Então, é importante também ter isso, né? Então, não sei como é que é na sua empresa, mas existem muitas empresas que o feedback ele é só de cima para baixo, né? E isso também pode distorcer algumas, né? Algumas situações aí podem acontecer. Sim. E a gente falou um pouquinho de feedback e tudo mais, já engatilhando aqui um pouco de métrica de performance. Como que você mede isso? Como que é medida essa performance? OKRs, KPIs, como que você trabalha com isso? Muito bem. Como é que você mede performance? Novamente, depende muito. Uhum. Tudo depende, né? Tudo depende. No marketing tudo depende, né? Não tem como fugir dessa palavra. Eu vou generalizar novamente, porque eu acredito que a equipe ou você, e vai depender também da situação, vai depender da empresa, vai depender da cultura. Mas, por exemplo, se você considerar que em uma cultura onde você esteja, a entrega pelo prazo, ela é muito cobrada, e se você tem o que é um alto desempenho? Você tentar entregar nesse prazo, né? Você tentar cumprir com o prazo. Você tem outras. Volta. Tudo que você. Qual foi o acordo? Qual é o papel dessa pessoa? Vamos falar de agência aí, um atendimento, tá? Vamos falar do papel do atendimento. Cara, essa pessoa do atendimento, ela tem que ser polvo, ela tem que estar com o telefone na mão, ou não é, gente? Assim, a gente sabe que tem cliente que ele vai mandar um WhatsApp, o outro vai mandar uma mensagem no Teams, o outro vai mandar um não sei o quê. E essa pessoa, ela tem que ser muito boa de fechar
briefing, por exemplo. Imagina, então assim, se eu estou mensurando ali o resultado de um cargo dessa pessoa aí, que é uma pessoa de atendimento, eu não vou poder fazer a mesma avaliação, né, que eu estou fazendo dela com uma pessoa que é de design, que é o cara criativo que está ali produzindo a peça. Não é a mesma coisa. E é isso, mas eu acho que dentro de uma agência, principalmente eu sou publicitária, comecei aí com marketing digital fazendo campanhas de anúncio, então anúncios digitais, e foi aí que eu fui crescendo, né, fazendo tudo isso, e o que me interessa muito é métrica, planejamento, organização e resultado. Então, principalmente também porque eu já tive ali uma consultoria, eu tinha que dar resultado porque eu atendia essa experiência, o cliente não queria nem saber, ele quer saber do que você está dando de resultado final. Sim. final. Então, por exemplo, eu lidei, lógico, sempre tive aí contato com os designers, né? Mas a minha cabeça, ela funciona de uma forma. Então, né, o time ali, os criativos, eles funcionam de outra. Mas, novamente, com quem eu já tive muito contato, né, em termos de agência? Planejamento, ads, aqui do meu lado, né, ads de executar. Muito atendimento, tá? Essas pessoas, como é que você avalia? Olha, você será avaliado pelo, por exemplo, o atendimento. Se o cliente tá me dando um feedback de que aquela pessoa está suprindo necessidade, é uma pessoa que ela responde. A gente estava conversando sobre isso recentemente, aí o CEO falou sobre isso, né? Que é a questão do atendimento. Gente, atendimento é atendimento bom em qualquer lugar. O atendimento, ele não quer dizer que é aquele que vai dar a resposta certa na hora que você pediu. Às vezes você precisa só dar um oi e falar assim, olha, não sei daquilo ali e já te retorno. E vai procurar. Né? É muito melhor uma resposta rápida, mas falando que você já vai ver ou que vai procurar do que resposta nenhuma, né? Exato. Porque resposta nenhuma. Sabe, ou demorar, exatamente isso. E aí, assim vai. Eu não sei, o que vocês acham aí também? Agora eu vou perguntar, Sim, claro. Então, eu concordo com a questão que a mensuração de performance, ela sempre vai variar muito, tanto da área que a gente está falando, né, do cargo do profissional, porque mesmo que estamos aqui falando de marketing, tem profissionais diferentes dentro de marketing e as tarefas deles são medidas de formas diferentes. Claro que no fim das contas, muitos dos objetivos podem ser semelhantes, né? Então, a meta final pode ser que a do time inteiro vai ser a mesma meta, mas a forma de mensurar para chegar nessa meta final vai variar muito do cargo de cada pessoa, o que é esperado de entregas de cada um desses profissionais, né? O que é esperado dos resultados que as suas tarefas estão sendo desempenhadas, e também vai variar, que nem você disse, de empresa para empresa, porque às vezes a régua de mensuração de uma empresa pequena é uma, a régua de uma empresa média, de uma empresa grande é outra completamente diferente. Os números, os investimentos são muito mais pesados também em empresas grandes, né? Então isso tudo vai variar muito. Mas basicamente a gente tem de OKR e KPIs, que são os principais de cada área. E aí cada gestor e cada líder vai pegar ali os indicadores que fazem mais sentido pro momento da empresa, pro tamanho do time e assim em diante, né? Exatamente. Hoje, dentro da empresa que eu trabalho, que é a Foregon, a gente tem ali 2,5 milhões de acessos mês, né? Então, já estamos bem alto ali de tráfego e tudo mais, de tamanho de empresa. Então, hoje a gente trabalha através de OKR. Então, cada trimestre a gente tem OKRs direcionados a cada pessoa. Então, por exemplo, eu tenho meus OKRs trimestrais. Hoje eu trabalho como CRO e Growth. Então, lá dentro, eu vejo meus OKRs, né, quais são os meus objetivos, e trabalho em cima desses objetivos para atingir meus KPIs. Então, lá dentro, eu tenho o meu objetivo principal. Dentro desse objetivo principal, tenho quebrados, né, de frações desse objetivo para chegar no OKR principal meu.
Então, é basicamente assim que a gente trabalha hoje em dia lá dentro. Então, eu tenho meu KR principal, por exemplo, crescer 10% o volume de conversão na página X. Beleza. Dentro disso daí, eu tenho o que lá dentro? Eu tenho que crescer tal componente, eu tenho que crescer outro componente, eu tenho vários KRs ali dentro para atingir meu objetivo principal. Então, eu acho muito válido essa análise realmente e cada um ter seu objetivo bem detalhado, né? Que daí a gente entra naquela parte do feedback também. Que através disso o líder consegue observar como que está o cenário e falar, olha, cara, realmente você não bateu o seu KR, mas eu entendo por causa disso, disso, ou não entendo por causa disso, disso, e assim por diante você consegue ter uma visão mais clara, né? Isso. É mais claro, a pessoa também se sente segura, né? Segura no sentido do ambiente de que não estou sendo prejudicado, eu também tenho a chance de poder fazer melhor, de eu poder melhorar e, enfim, reverter a situação. Enquanto vocês estavam falando, que muito legal, muito rica aí a discussão da gente de hoje, eu pensei em 2 pontos, né? Porque a gente falou assim, como que a gente mensura? Aí a gente começou a falar, nossa, não, mas depende, tudo depende, né? Tudo depende, e aí, marketing depende. Tudo depende. Tem 2 questões. E aí, essa primeira é do depende mesmo. Porque depende, você falou assim, como é que eu vou mensurar o engajamento, não, mas como é que eu vou mensurar a realização ali de um júnior, de um pleno? O que você espera de cada um desses postos? De cada um. Se você entra numa vaga já ali mais de pleno para sênior, você já tem que ter uma experiência anterior, lógico, né? Você não vai colocar coisas ali no teu currículo. Você tem que ter mesmo vivenciado algumas experiências para você conseguir desempenhar. Então, eu como líder, tenho que saber se eu estou contratando um júnior, se eu estou contratando, enfim, pleno, né? E a segunda coisa que me veio à cabeça será que existem algumas, talvez, competências, né? Nós chamamos de competências, que são comuns ou que talvez eu possa avaliar todo mundo? Existe, né? Por exemplo, colaboração ou colaboração em equipe, não sei como é, cada empresa vai chamar de uma forma, cada organização chama de uma forma. Capacidade de transmitir conhecimento, né? Isso pode ser determinado, se a minha empresa, ela precisa que todo mundo colabore, eu preciso, né, eu vou poder cobrar, digamos assim, essa palavra, eu vou poder cobrar, seja lá de quem for, se essa pessoa está colaborando ou não. Então, esse foi um exemplo, assim, primeiro que me veio à cabeça, não sei se vocês têm outros aí. E hoje a gente sabe que sim, colaboração, né? Eu concordo com essa questão que você levantou. Acho que em alguns pontos você consegue pôr ali um indicador que dá para ser usado para todo mundo. Acho que principalmente em soft skills, porque o soft skills, na maioria dos casos, é os mesmos soft skills que se pedem em todas as vagas, né? Se você for parar para olhar. Então você consegue medir soft skills aí de forma mais generalista. E aí os hard skills vai depender muito, de novo, da área da pessoa. Você pode ter um conjunto de indicadores de hard skills para tecnologia, tem outro para a área de suporte, tem outro para a área de produto, de design, e ainda assim, dentro de cada uma delas, dependendo da tecnologia, da ferramenta de design ou da etapa que a pessoa entra ali no desenvolvimento do produto, pode variar um pouquinho também. Mas eu acho interessante quando você consegue deixar o mais nivelado possível, porque aí você consegue fazer um comparativo entre pessoas e não só fazer mensurações tão individualistas, que também é importante, mas quando você consegue fazer de forma comparativa, fica mais fácil de você subir a régua do time como um todo, eu acho. Concordo. Muito legal isso aí. Perfeito. Bom, pessoal, para vocês que estão acompanhando a gente está indo para os finalmente aqui desse bate-papo super enriquecedor, que a gente aprendeu bastante com a Patrícia. Então, se você... Show. Então, se vocês têm alguma pergunta, agora é o momento, né, que a gente vai aí para as dicas finais, para as considerações finais, e em seguida vamos esclarecer aí as dúvidas de vocês. Então,
só para dar um resumo do que a gente já falou aqui, né? A gente falou o que é o house marketing, as vantagens e benefícios, as diferenças com a questão da agência externa, né? E como que você tem que levar em consideração por qual caminho seguir. A gente falou muito de orçamento, que guia muito essa decisão, né? A gente falou também dos cuidados na hora de estruturar o seu house marketing, se foi esse o caminho que você seguiu aí para sua estratégia. Falamos de multidisciplinaridades de times também, de profissionais. E aí a gente entrou no assunto de equipes, de gestão de equipe. Então a gente falou de como gerir a equipe de marketing, a questão da diferença de gestor e líder, do mito do líder também, né? Que muita gente entende aí que é o Moisés, o salvador da pátria, mas não é bem isso, depende muito da situação que o gestor vai atuar como líder. E falamos também de cultura de feedback e mensuração de performance. Então, se você está acompanhando esses tópicos todos que eu citei aqui agora só no finalzinho, o episódio vai ficar salvo aqui por uma semana na Twitch e depois vamos disponibilizar no YouTube e nas plataformas de streaming de áudio também, no Spotify, da Google e da Apple, que me fugiu o nome agora também, mas enfim, todos os canais de áudio aí também que fica mais confortável para vocês. E próximos conteúdos, mas vamos a nossos finalmente aqui, as dicas finais, né, que a gente tem para dar para vocês, as considerações finais. Tiagão, o que a gente tem aí para a gente seguir? Bom, Patrícia, eu queria que você desse dicas para gente de cursos, livros, canais, influenciadores, blogs, como que eu posso me aprofundar um pouco mais nesse conteúdo de house e como que eu posso implementar ou posso contratar, enfim, como que eu posso entender melhor. Legal. Eu acho que na questão do house, eu acho que é mais conversa, acho que talvez aí ouvindo os podcasts, enfim, como a gente está aqui discutindo, né? Indo atrás desse conhecimento, trocando ideia, fazendo networking para entender a situação de cada empresa. E aí a gente falou muito da questão, depende do negócio. Então, é buscar mesmo, buscar bench, né? Eu fiquei até lembrando aqui, só para finalizar, existem e sempre existiu isso, né? Situações de você ter, vocês já devem ter assistido aí o Mad Men, né? Todo mundo já deve ter assistido. Já. Vocês devem lembrar lá, eu não vou lembrar exatamente qual era a temporada, o episódio, eu amo, acabei de assistir de novo agora no final do ano, de dezembro para janeiro, e tem lá uma situação que, mesmo na agência lá, eles precisam alocar um time no cliente, né? Ou dedicar um time, como o Rafael já falou ali, dedicado para aquele cliente, porque é uma conta muito importante, é uma conta muito alta e precisa de uma dedicação ali de profissionais. Então, eu acho que é isso, é buscar mais, com relação ao house marketing, buscar os benchmarking mesmo, né? Pesquisar, entender mais. Com relação à liderança, eu trouxe aqui 3 livrinhos, e, na verdade, assim, sobre a questão da cultura, eu gostei muito desse livro, esse livro aqui, que é o Novo Código da Cultura, tá, do Sandro Magaldi e José Salib Neto, que eu gosto desse livro, que ele, ao final aqui de cada um dos capítulos, ele faz um resumo, tá, bem legal. Que massa. Então, é bem visual, eu acho que dá para trabalhar bastante, né? Resumo com visual thinking, né? Achei bem interessante. Bem interessante, assim, e aí você... Enfim, ele é um livro super gostoso, assim, de ler. Bem legal mesmo, né? Bom, enquanto ela é organizada pelos post-its. Você vê só? Para você ver como é organizada, rapaz. Você vai marcando os negócios, né? Inclusive, isso é algo interessante. Eu comprei um Kindle faz uns 2, 3 anos, mais ou menos, e aí eu tava 100% não, digital, agora eu só quero tudo no Kindle, não sei o quê. Mas nós estamos há, sei lá, 1 ano, tudo no online, é tudo no computador, eu não aguento isso. Aí eu falei, não, eu vou agora pro papel. Dá pra colocar post-it no Kindle também, né? Não dá para você rabiscar, não dá para fazer nada. Pisca a tela. O outro, aí mais falando agora sobre liderança, esse aqui, que é do Daniel Goleman, que é o poder, né, da inteligência emocional,
já recomendei esse livro aqui para alguns colegas. Vocês devem lembrar, ele é o autor de Inteligência Emocional, e é nesse livro aqui que ele fala dos 6 tipos de líderes, né? Vários blogs já reproduziram, então ele vai especificando. O legal dos livros é que eles sempre têm enfim, dá um exemplo e tal. Legal. Recentemente eu fiz o curso lá no INSPER com a professora Maria Elisa Moreira. Esse Liderar Não É Preciso. Ele é um livro aí que traz mais referências mais técnicas, assim, traz um contexto, é muito legal. Essa questão aqui do liderar não é preciso, que é o título, eu achei muito interessante. Ela explica aqui sobre por que o que é o liderar não é preciso, e ela faz uma menção aos navegadores, né, lá na época das grandes navegações, e aí explica que existia ali ela faz um resgate pelo poema. Poema é uma música do Caetano, e aí, assim, era viver não é preciso. Navegar é preciso, no sentido de que você usaria uma bússola e você chegaria ao local. E aí era o viver não é preciso. Nesse caso aqui ela fez enfim, a referência e liderar não é preciso, e realmente é isso, aquilo que nós estávamos falando, né? Não é preciso, não existe fórmula. Todos os dias. Direção. Bem legal. Sim. Bem legal. E cursos, gente, cursos e cursos, tem vários. Eu gostei muito desse aí, quem busca algo mais, enfim, mais uma base, assim, mais estruturada ali, o INSPER tem esse curso aí de 36 horas, é presencial. Agora tá em São Paulo, a gente está com a bandeira vermelha, então não dá para fazer, né? Não é presencial, porque a grande troca é você ir lá e você entender e ver que as pessoas, os líderes que estão lá, porque várias pessoas que estavam lá eles já eram líderes, tá? Ainda tem isso, nós também discutimos isso. Muitas empresas, elas não preparam os profissionais para serem líderes. Eles promovem a liderança e não preparam antes. Uhum. Ou começam a desenvolver ali já no início. Então, o ideal seria que todos tivessem esse preparo, né? Tem que pensar em reciclagem sempre também, né? Mesmo quem já é líder há um tempo, tem que estar sempre se atualizando e trazendo mais conhecimentos aí e tendências para o repertório. Sim, todas as áreas, eu acho, né? Devia ser lei. Todas as áreas. Não só agora entrando um pouquinho em polêmicas aqui, mas não só a parte de empresa mesmo, mas, por exemplo, funcionário público também. Por exemplo, policiais. Se atualiza e afins, entendeu? Tipo, sempre tem que estar se atualizando, por exemplo, a cada ano, a cada 2 anos. Então, sempre tem que estar lá fazendo essa reciclagem, porque realmente, tipo, de um ano para outro, hoje em dia, no século que a gente está, muda muita coisa. Não tem como. Se você não tá interagindo no mercado, rapaz, você tá por fora. Em um ano você tá fora do mercado. É verdade. E você falou agora uma coisa que me veio à cabeça, que devia ter uma lei. Não tem uma lei, mas tem a lei da adaptação, né? Ali, ó. Não adaptou, já foi, né? Então... verdade. Pensando na parte privada, é assim mesmo. Se você não se atualizar, você tá fora. Ano que vem, rapaz. Sim. É isso aí. É isso aí. Adaptar e adaptar rápido, né? Acho que isso Vamos para as perguntas finais, então? Cadê o nosso produtor? Ele tá aí? O Lucas, para mandar as perguntas pra gente? Está. Acho que tem um delayzinho. Beleza. Não, a gente não teve perguntas, mas se ficar alguma dúvida, qualquer coisa, pode mandar pra gente, que daí a gente vai depois tratar nas redes sociais e tudo mais. Legal. Recomendações também que a Patrícia passou de livro aqui também, a gente vai procurar deixar também nas inscrições aqui, criar um post aí talvez para passar para vocês. É legal a gente fazer um post depois dentro da rede social com as indicações que você falou. Então, por exemplo, depois passa para a gente esse compilado de livros e cursos, e daí a gente vai fazer um post depois, por exemplo, a Patrícia indica. Aí a gente faz uma salzinha ali bem legalzinho para essas indicações.
Maravilha, combinado Falou então. Patrícia de qualidade, a gente põe um selinho assim. É, é isso Olha, aí. gente, é loucura. Eu gosto muito. Eu vou falar para vocês que eu acho, concordo plenamente. Tem que estudar. Eu sou a chata do livro, a chata do curso. É isso aí. Sai Mas é isso aí, recomendando tá para todo certo. mundo. Ai, É isso aí. Bom, pessoal, então a gente vai chegando ao final aqui. As redes sociais nossas são todas aqui embaixo. Então é só você digitar nosso arroba aí no Instagram, que você vai achar a gente. Aí no Instagram, provavelmente vai direcionar para todas as outras plataformas, porque o Instagram é o mais fácil de achar ali. Então, pesquisa a gente, você já vai achar a gente. Siga @resulta. Toda sexta-feira a gente tem conteúdo aqui novo. E a gente já está com o cronograma fechado desse mês. Então segue a gente lá, que a gente já tem o cronograma. A gente vai repostar essa semana lá também, se você não achar, mas vai estar lá. Então segue nosso canal, dá o coraçãozinho aqui, que você recebe notificação toda semana. Então toda vez que a gente abrir a live aqui, você vai ser notificado, você pode acessar e assistir a gente. Toda semana uma aula diferente, com um convidado diferente. E sempre com um assunto muito, muito importante de marketing. E, pessoal, eu deixo aberto aqui para vocês, então, para fazer seu jabazinho, para dar suas considerações finais. Fique à vontade. Bom, eu só para encerrar também queria agradecer aí a presença da Patrícia, foi um conteúdo muito legal que ela trouxe pra gente. Foi realmente uma aula, principalmente de house marketing, que a gente não conhecia o tema até a gente montar esse episódio aqui, então foi bem Exatamente. legal esse conteúdo de conhecer um pouquinho mais desse tema e do dia a dia dela. Então, Patrícia, muito obrigado. E para quem tiver aí a você. curiosidade de me acompanhar aí nas redes também, no meu Instagram, que também está aqui embaixo, eu costumo falar não só de marketing e vendas, mas também de tecnologia, que é a minha área de formação também, a minha paixão é tecnologia, então vai lá no meu Instagram para a gente bater um papo sobre isso. E muito obrigado para quem acompanhou a gente aqui hoje, e não perca também os próximos episódios, né? Então, Patrícia, fique à vontade para suas considerações. Legal. Rafa, Thiago, o pessoal aí tá aí auxiliando, da Resulta, do Recash, muito obrigada pela oportunidade de trocar conhecimentos com vocês, foi muito importante, foi muito legal. Passou rápido, né? Nossa, já tipo 1 hora e meia. A gente gosta de Nossa, falar desses verdade, né? assuntos. A gente nem Chegou. percebeu. Então, muito obrigada, foi muito, muito bacana. Enfim, agradeço aí a vocês e estou à disposição, se quiserem depois trocar uma ideia, quem quiser também. Confesso a vocês que é casa de ferreiro, espeto de pau, mas isso vai mudar, então, pessoa que mexe com mídia social, mas não faz muitas mídias sociais, né, não está muito o tempo todo ali. Somos dois, então. Isso vai mudar, isso vai mudar. Então, mas quem quiser trocar uma ideia aí, é de boa, só chegar e a gente troca uma ideia bacana, tá bom? Obrigada mais uma vez, sucesso a todos. Legal. E é isso aí. E inscrevam-se no Recast. Muito Boa. obrigado, Patrícia, pela sua presença, pelo seu tempo aqui com a gente, por essa aula que você deu aqui, né? Imagina. Nem como agradecer isso em palavras, mas muito obrigado mesmo. A partir de agora você faz parte da comunidade Recast. Então, depois a gente vai colocar você lá no grupo do nosso network. Pessoal, muito obrigado aqui para quem acompanhou até agora. E próxima semana, próxima sexta-feira, às 8 horas, temos mais. Rafa, tem alguma consideração final? É isso aí, fiquem atentos aí para a próxima sexta, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Isso aí, twitch.tv/resulta, sem segredo. Legal. Valeu. Muito obrigado, Valeu, gente. obrigado pela presença. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.